tarde, bom dia, boa noite! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Uma tarde especial, aí um convidado maravilhoso que daqui a pouquinho vocês vão saber quem é, será apresentado devidamente. Mas antes disso, tenho que pedir novamente, como sempre, não se esqueçam de seguir o @beyondtv.br, onde o Beyond the Cave está alocado aí junto com outros programas. É muito importante para quem gosta do material e quem quer receber as pílulas do que acontece aqui dentro. E para quem já conhece, aí temos uma galera. Obrigado para os nossos apoiadores por R$ 20 por mês, né? Mais barato que estacionamento, vocês já sabem. Ganha uma bela camiseta do Beyond the Cave. Tem várias lá no nosso site, beyondthecave.com.br. Aqui tá uma delas. Essa aqui é uma das que eu mais gosto, que eu acho que essa frase ela diz tudo. Então, vá lá que vocês vão achar todos os modelos. Pode escolher quem entrar no Apoia-se. Participa do nosso grupo aí de apoiador, faz pergunta para os convidados e assiste ao vivo. Então, quem é apoiador tem o privilégio de conseguir ver ao vivo. Obrigado, galera, que tá aí. Não tem que esperar para sair o episódio, então façam parte aí desse time que é muito importante para nós. Hoje, novamente, estou aqui abandonado, sozinho, sem meus companheiros, mas com um cara incrível e que vai trazer uma história muito, muito legal. Vamos falar muito de esporte hoje, especialmente esporte paralímpico aí. Edilson Rocha, Tubiba. Cara, antes de te botar aqui mais ou menos o seu currículo para a galera saber exatamente quem você é, obrigado e boa tarde, obrigado por ter vindo bater um papo, meu amigo. O Regis, eu que agradeço, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Falar de esporte paralímpico para mim é sempre uma satisfação, uma honra muito grande. Tudo que eu tenho de construção da minha carreira vem do esporte, e aí Beyond the Cave eu acompanho, eu vi bastante episódios, né? Então a honra de falar no mesmo lugar que falou Bernardinho e outras grandes figuras aqui. Então, muito prazer e muito obrigado. A honra e o prazer é nosso, Tubiba. Obrigado por doar seu tempo aí por uma coisa tão nobre. Tubiba, ele é educador físico, o Edilson Rocha, né? Educador físico com especialização em gestão e administração esportiva, em gestão de projetos pelo PMI, né? Project Management Institute, com experiência em diversas áreas do esporte paralímpico. Já foi diretor técnico da Federação Paulista de Basquete sobre Rodas, coordenador de gestão do esporte e desenvolvimento no Comitê Paralímpico Brasileiro, diretor técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro, diretor proprietário também da TBA Sports Management, que é a sua empresa, que vai explicar pra gente o que ela faz, diretor de paraciclismo da Confederação Brasileira e dentre outras coisas, né? Participou aí de diversos eventos que a gente ama muito, eu pessoalmente sou um amante do esporte em geral, assisto tudo, olímpico e paralímpico, porque eu gosto da competição. Delegações dos Jogos Pan-Americanos, Mar del Plata foi em 2003, Rio de Janeiro, 2007, Guadalajara, Sochi, então você já foi pro inverno também? Foi a primeira Paralimpíada que o Brasil participou de inverno, foi a de Sochi. Cara, genial. Toronto, Santiago e Lima. E Paralímpicos, não o Parapan, né? De Atenas, Beijing, Vancouver, Londres, Rio, Tóquio e Paris, meu velho. Deu uma volta aí, né, meu? Há bastante tempo que a gente está aí trabalhando nisso, né? O Parapan, eu costumo dizer que o Parapan, a primeira edição de Jogos Parapan foi na Cidade do México em 99. Esse eu não fui, que ele ainda foi um evento pequeno. E começou em Guadalajara, e desde Guadalajara e Mar del Plata foi a segunda, e desde então eu fui em todas as edições. Então eu estou até, inclusive, escrevendo um livro, né, Brasil, Rei da América, que desde Guadalajara o Brasil é campeão em todas as edições, com histórias interessantes sobre o Parapan, e eu tive o prazer de estar em todas as edições. Eu ia até te fazer outra pergunta, mas como você trouxe isso? Você falou, pô, o Brasil já é campeão de todas as edições do Parapan, né? E você pensa que nós perdemos a primeira. Perdemos a primeira, Mar del Plata, mas desde a segunda somos campeões desde então. Então, faz um tempão. E, cara, os Estados Unidos é um país que você fala, cara, no esporte, você vai pegar a Olimpíada normal, não tem nem como pegar nos coletes, né? É um absurdo. Qual que é a pegada pra gente conseguir no Parapan ter... Parapan, tô falando de Olimpíada, depois a gente vai falar de Olimpíada também, porque o Brasil está muito perto dos Estados Unidos também de Olimpíada, mas no Parapan em si, conseguir chegar... Então, aí vai uma estratégia, né? O programa de jogos do Parapan é diferente da Paralimpíada, né?
porque a América, nem todos os países conseguem desenvolver em todas as modalidades do programa. Então, tem algumas modalidades que a gente não consegue, inclusive, desenvolver no Parapan. Esgrima, algumas modalidades que nem todos os países têm. Brasil tem, Estados Unidos tem, eventualmente Canadá, Colômbia tem, mas aí não dá uma competição. Então, acaba que não vira o programa completo. Perfeito. E aí, algumas provas em que os Estados Unidos é muito melhor que a gente não estão no programa. E algumas que a gente é muito melhor está lá. Então, o tênis de mesa, o Brasil é a potência do mundo. Tá. Então, tênis de mesa, a gente tem em disputa no tênis de mesa 25 medalhas. O Brasil ganha 15. Entendi. Os Estados Unidos ganha 2. Perfeito. Então, você pega ali das 15 que o Brasil ganha, 10 são de ouro, os Estados Unidos ganha 2. Então, ali você já faz uma diferença grande. Atletismo e natação é briga. Atletismo, o Brasil é a potência do mundo, o Brasil é segundo no ranking mundial, Estados Unidos está terceiro, quarto. Estados Unidos tem, inclusive, um grande ídolo brasileiro que é técnico da seleção americana de paralímpica de atletismo, que é o Joaquim Cruz. Animal. Joaquim Cruz medalhista olímpico. Medalhista olímpico. Ele é técnico da seleção americana já há mais de 15 anos. E, embora seja uma potência, a gente é mais forte. Então, os esportes... E aí, você pega os Estados Unidos muito forte em alguns esportes coletivos. Basquete em cadeira de rodas, só dá uma medalha. Rugby em cadeira de rodas, só dá uma medalha. E a gente é potência na natação. A gente tem Daniel Dias, que... Sim, natação fodida. 8 medalhas de ouro. A gente tem Gabrielzinho, 8 medalhas de ouro. André Brasil também, André né? Brasil, com 8 medalhas de ouro. Então, essa é a diferença que a gente faz. Então, a estratégia é quais esportes que tem. Aí, quando você vai para a Paralimpíada, que o negócio fica maior, é mais complicado. Perfeito. Agora, por exemplo, em Paris, Estados Unidos foi terceiro, a gente foi quinto. Quinto, mas eu tava vendo isso aí. Seis medalhas de ouro. Era para ter sido quarto, porque a Holanda entrou ali de um jeito que não era para ter entrado. Então, quando você olha, esse é o que eu estou te falando, a estratégia, é o quadro de medalhas, né? Hoje, falar isso até é ruim para mim, porque o esporte que eu estou hoje, que é o ciclismo, ele é a terceira modalidade que mais distribui medalha nos jogos, né? São 53 medalhas de ouro. 53, são 53 competições diferentes. São 53 medalhas de ouro em disputa. E a gente não tem nenhuma dessas. A gente ganhou no Rio, mas em Tóquio a gente ficou, assim, quarto. Em Paris a gente ficou 3/4 lugares, assim, a centésimos da medalha. E a Holanda não. A Holanda tem acho que pelo menos 12 medalhas de ouro no ciclismo. Entendi. Essa que foi isso então, que fez eles terem... No ciclismo a gente está perdendo. Então a gente está agora, inclusive, com um projeto de desenvolvimento de ciclismo, criando centros de referência e vai construir, agora vai iniciar, o governo de São Paulo vai construir lá no Centro de Treinamento Paralímpico um velódromo. Porque das 50 medalhas, 30 estão no velódromo. Então você pega ali a Holanda e Grã-Bretanha, a grande potência do velódromo, a quantidade de medalhas que tem ali vai fazer a diferença. Entendi. Mas aquela questão, por exemplo, uma coisa que eu percebo nos jogos tradicionais, né, o Pan-Americano e os Jogos Olímpicos, os americanos não mandam os principais atletas para o Pan-Americano aqui, quando tem Pan-Americano. Concorda comigo no geral? Sim, sim. Principalmente esporte individual, assim, você pega, né? Não manda, é difícil mandar, manda um ou outro, tudo. No Para não, no Parapan não, eles mandam o time todo. Manda o time todo, até porque ele é classificatório para os Jogos Olímpicos, né? Perfeito. Jogos Paralímpicos. Já no PAN, nem todas as modalidades são classificatórias diretas, né? Somam pontos, mas não são. E alguns esportes, não mandam aí o time A completo. Mas a grande maioria, sim, né? Tênis de mesa, eles precisam mandar. Porque o tênis de mesa, o campeão tem a vaga direta. Então tem que mandar. Mas é aquilo que eu te falei, tênis de mesa do Brasil... É o que eu entendi. Nós temos a Bruna Alexandre, que competiu na Olimpíada e Paralimpíada. A segunda atleta do mundo que conseguiu vaga na Olimpíada e Paralimpíada. Só ela e uma polonesa, que é a Natália Partka, conseguiram esse feito. Então ela foi vice-campeã, perdeu para a chinesa, porque no tênis de mesa ganhar de chinês era... Embaçado. E foi vice-campeã paralímpica e chegou na semifinal com a equipe na Olimpíada. Então, tem esse diferencial. E aí o Brasil, lá atrás, quando a gente começou esse desenvolvimento, quando a gente saiu lá do 24º, partiu para o 12º, para o 7º. Isso. E aí a gente foi nesse crescimento. A gente começou a olhar, primeiro, o que eu preciso fazer? Nesse esporte não adianta. Né? A gente olhou para o halterofilismo. Halterofilismo também tem uma boa quantidade de medalhas. São quase 20 medalhas em disputa. Você falou que o primeiro é o atletismo, natação, ciclismo,
tênis de mesa e halterofilismo. São 5 top que mais distribuem medalha. Mais distribui medalhas pela quantidade de categorias. Mas lá atrás, quando a gente olhou para o halterofilismo, Atenas ainda, a gente falou assim, cara, como é que eu vou fazer aqui? Essas medalhas já têm dono, né? O Irã era dono... Colômbia. Você tem algumas modalidades que países envolvidos muito em guerra, que eles dominam alguns esportes. Por incrível que pareça, o Irã domina o voleibol sentado e não tem quem ganhe. Os caras já são campeões paralímpicos há 3 edições. E eles também têm uma equipe muito forte em halterofilismo, Bósnia. Então, a gente olhou para cara, tá longe dessa medalha. Vamos trabalhar para ser o primeiro da América. A gente fez esse trabalho. Hoje o Brasil já tem 4 campeões paralímpicos. A gente começou a olhar. A gente chegou em Atenas, a gente chegou em Pequim, aliás, a gente não conseguiu classificar ninguém na esgrima. Tá. Não tinha ninguém na esgrima. Lá em Atenas mesmo, lá em Pequim, eles estavam, a federação, para desenvolver os jogos, eles precisam comprar os equipamentos, né? Aí tinha muito equipamento que precisa ter. E para fazer esgrima, você precisa de um fixador específico. A esgrima é em cadeira de rodas, as cadeiras não é aquela pista que você... E aí de lá a gente já saiu com 6 fixadores que a gente comprou deles. Veio na mala, bagagem acompanhada. De Pequim para Atenas a gente fez uma medalha de ouro. Cara, com material, com o material recurso. que a gente fez. Então a gente precisa... A estratégia é, cara, eu não tenho esse esporte, essa medalha está muito longe, vamos fazer um campeão da América aqui. E por isso que a gente está tão forte no PAN, como eu te falei. Primeiro vamos resolver em cá, vamos resolver regional. E a nossa estratégia também não foi só ganhar na América, foi fortalecer a região. Porque a gente entendeu que, em determinado momento, tudo que a gente precisava fazer para desenvolver os nossos atletas, a gente precisava ir para a Europa, para a Austrália, para os Estados Unidos. Aí era um absurdo para eu preparar, porque eu precisava competir, gastar dinheiro, e eu não conseguia fazer competições regionais, porque a Argentina era fraco, a Colômbia era fraco, o Chile era fraco. Então, nosso Comitê Paralímpico Brasileiro fez um programa de desenvolvimento da região, capacitou técnico, trazia os caras para as nossas competições. A gente tem um patrocínio da Caixa muito forte, então a gente criou um circuito, Caixa, de atletismo, natação, halterofilismo, as modalidades principais. Competição forte, pagava prêmio em dinheiro e liberava. Traz todo mundo. Argentina, todo mundo forte. Hoje a gente tem uma competição que não precisa ir para a Europa, não precisa gastar dinheiro para os nossos atletas competirem em alto nível. Genial, cara, me lembra, é uma ideia econômica de descentralização. Isso. E aí você consegue como você descentraliza o conhecimento, né? Aí você tem esse estímulo de competitivo interno. Em algum momento eu preciso ir para lá, porque esses atletas precisam competir com os melhores do mundo e precisa estar, senão não adianta. Mas eu não preciso mais gastar tanto dinheiro. Com menos dinheiro eu faço mais atleta. E foi isso, a gente começou a aumentar, criar uma base muito forte, e aí surgia. Houve um momento que a gente tinha na natação o Daniel Dias e o André Brasil. Os dois juntos nos garantiam 12 medalhas, 13 medalhas. Bizarro, não, era bizarro, lembra isso aí. Aí a nossa grande preocupação é, o Daniel vai parar. E quem que vai suceder, né? Hoje a gente tem 5 atletas que ganham medalhas de ouro. Mesmo sem o Daniel, a gente tem o dobro de medalhas de ouro que a gente tinha. Isso foi o que o Daniel nos deixou de legado. O espelho Daniel Dias fez tudo isso. E para a gente ter esse espelho, a gente tinha que ter essas competições com o Daniel ali competindo e todo mundo vendo, né? Então, eu acho que esse foi um caminho que a gente fez de fazer crescer. E aí, todos os esportes. Cada esporte tinha um caminho a seguir. A natação e o atletismo estavam voando. Então, você só tem que... tocar. Agora precisamos investir, né? Qual é o outro esporte? E aí foram surgindo os esportes novos, que a gente deu muita sorte também, né? Surgiu a canoagem, que entrou no Rio. E aí a gente já tinha o Fernando Fernandes, que era tetracampeão do mundo, né? E, embora ele tenha tido o azar de não ter se classificado para os Jogos do Rio, e ali ele acabou desistindo, porque ele tinha uma carreira muito forte fora do esporte, e resolveu. Mas o próprio Fernando Fernandes, mesmo não indo ao Rio, deixou um legado muito forte. Hoje a gente tem o Fernando, que é o cowboy, que é campeão paralímpico, a gente tem outros 3 medalhistas na canoagem, então outros esportes foram surgindo, taekwondo, canoagem, tudo isso foram crescendo, né? E esse nosso resultado também do Rio nos deu um legado muito grande, que é o Centro de Treinamento Paralímpico. Por aí a gente tem uma potência de formação gigantesca. Eu quero voltar depois nessa ideia da comparação dos esportes, mas antes que você falou de guerra aqui, né? Você falou que a guerra, e a gente estava conversando antes, eu queria que você explicasse como que
que surgiu o esporte paralímpico. Acho que isso é um negócio muito legal. E até depois fala, pô, mas o Brasil não teve guerra nenhuma, né? E é bom nisso, né? Não guerra nenhuma agora, tá? Século XIX teve pra caramba, tá bom? Então, a origem do esporte paralímpico, ele é dentro de um hospital, né? Então, ele surgiu ali em 1940, 48, né? Tem um médico austríaco radicado na Alemanha, que, na verdade, fugido da guerra na Alemanha, foi para a Inglaterra, e lá ele recebeu a missão de criar uma ala de reabilitação dentro do hospital em Stoke-Mandeville. Esse médico é o Ludwig Guttmann, para reabilitar os soldados que chegavam da guerra, que chegavam lesionados da guerra. E aí ele entendia que não tinha como fazer essa reabilitação se não fosse por meio de uma prática de esporte, se não fosse por meio de criar nessa pessoa com deficiência uma forma de se reanimar, né? de criar algum estímulo, algum ânimo. E ele começou, dentro, fazer com que eles praticassem esporte junto com a reabilitação. Óbvio, a parte médica toda fazendo, mas a pessoa tinha que fazer essa reabilitação por meio do esporte, tinha que praticar algum esporte. E aí, em 1948, quando teve os Jogos de Londres, Jogos Olímpicos de Londres, no mesmo ano ele criou uma competição dentro do Hospital de Stoke-Mandeville, que acabou depois passando sendo o nome de Jogos de Stoke-Mandeville, o que a gente reconhece dentro do movimento como o primeiro Jogos Paralímpicos ou primeiros Jogos entre pessoas com deficiência. E aí outras nações que também tinham seus problemas com soldados de guerra acabaram pegando o espelho e buscando isso. Então, Holanda acabou indo participar dessas competições e aí a partir daí Estados Unidos também entrou. Aí Estados Unidos com a veia competitiva já criou competições, entre outras coisas, né? E a partir daí todo mundo entrou nessa de fazer a reabilitação por meio do esporte. E daí surgiu. Então, até hoje, a origem do esporte paralímpico é dentro do Stoke-Mandeville. Então, tem aí a condução da tocha quando tem os Jogos Olímpicos, que o fogo sai lá de Olímpia, né? Acende lá. Nos Jogos Paralímpicos, a tocha sai lá da Stoke-Mandeville. Tem lá o local dela, ela sai de lá e segue, né? E aí surgiu. E o interessante, no Brasil também aconteceu assim. Em 1958, ao mesmo tempo, criou-se aqui os dois primeiros clubes, inclusive aqui ao lado, aqui na Pedro de Toledo, o Clube dos Paraplégicos de São Paulo, foi fundado. E aí tem uma história bem interessante nessa fundação. O Sérgio Serafim Del Grande, que ele é irmão do Serafim Del Grande do Palmeiras, lembra que foi presidente do Palmeiras? Sim, Serafim, sim. A família era muito ligada a futebol, ao Palmeiras, então quando o Sérgio Del Grande, ele se acidentou aqui também próximo como é que chama o colégio aqui na Domingos de Moraes? No Marista. Marista? Jogando futebol. Rosário. Bateu as costas na trave, sofreu uma lesão, ficou lesado medular, mas uma lesão não muito grave. E aí ele foi fazer reabilitação nos Estados Unidos. Depois, Estados Unidos já adiantado com esse processo de reabilitação por meio do esporte, lá nos Estados Unidos era obrigatório, na reabilitação, você praticar um esporte. Lá ele conheceu o basquete em cadeira de rodas. Então, quando ele voltou para o Brasil, ele fundou o Clube dos Paraplégicos de São Paulo. Como a família era muito influente, ele envolveu todos os clubes de futebol. Então, à época, cada clube de futebol doou uma cadeira de roda e eles criaram o Oásis da cadeira de roda. Então, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. E foi até um evento histórico a fundação do Clube dos Paraplégicos de São Paulo. O secretário da ata de fundação foi o Paulo Machado de Carvalho, né? Do Pacaembu. Do Pacaembu. E tinha Vicente Fiola, todo mundo nessa fundação. Então, foi também assim, por meio do esporte, chegou por meio do hospital. Houve uma época, inclusive, que o esporte ele era dividido por áreas de deficiência, depois que ele foi tomando a forma que ele é hoje. Então, chegou o momento que você tinha... deixa eu só dar um recorte aqui. Ao mesmo tempo que o Sérgio fundou aqui, nós tivemos Robson Sampaio, que também fez a reabilitação nos Estados Unidos na mesma época, e que no mesmo ano fundou no Rio o Clube do Otimismo. Então, tiveram os dois clubes. Basquete em cadeira de rodas lá e aqui. Então, até fizeram jogos paulistas e cariocas. Então, foi bem legal a fundação. Então, houve momentos que o esporte era dividido por áreas de deficiência. Então, você tinha uma federação de cadeiras de roda, uma federação de amputados, uma de cegos.
chegou um momento que o esporte começou a se confundir, né? Tem um momento que você tinha Campeonato Mundial de Atletismo de cadeira de rodas, de basquete, de amputados e de cegos. Aí o pessoal falou, gente, atletismo é atletismo, então tem que juntar. Aí se juntou, aí parou essa área de deficiência e começou a se juntar Pelo esporte, não mais pela área de deficiência. Aí quando realmente criou o Comitê Paralímpico Internacional, começou a se juntar às federações olímpicas, porque durante muito tempo as federações olímpicas não tomavam conta dos esportes. Alguns esportes ainda não têm, tá? As federações olímpicas. 2008 é que houve um acordo, um grande acordo internacional, e as federações olímpicas começaram a tomar para si as modalidades paralímpicas. Mas o atletismo e a natação ainda não estão nas federações olímpicas, estão no Comitê Paralímpico Internacional. E algumas têm a sua própria federação, que é o meu caso do basquete em cadeira de rodas, não está na federação, na FIBA, por exemplo, e o voleibol sentado não está na World Volleyball, né? Então, ainda tem as suas. E a gente tem no esporte paralímpico uma modalidade que ela é a única modalidade que ela não que ela não tem uma similar no esporte olímpico. Ela foi criada somente para pessoas com deficiência, que é o goalball, que é para cegos. Sim, genial. Genial, é muito louco. Joga bola, você vê o cara pulando. E essa é uma modalidade. E essa é uma modalidade que toda vez que a gente vai para um curso ou que a gente vai para uma atividade, a gente bota para fazer o não deficiente, porque é a modalidade mais fácil de integrar. Entendi. Então é muito legal. É a única que não tem no Olímpico. Não tem o esporte olímpico. O resto, tudo você tem um equivalente. Tudo você tem o equivalente ou adaptado, né? Você tem até o rugby, que no nosso caso é o rugby em cadeira de rodas, mas tem. Sim. E uma coisa que eu fico curioso, aí é uma pergunta, né? Tem muita coisa para te perguntar, mas assim, como que define, por exemplo, você pega natação e atletismo, aí você vê, tem deficiência de membro, tem o cego correndo, né? Como eu olho e falo, cara, não sei o que está realmente acontecendo aqui, qual que é exatamente essa deficiência, como que é definido isso? Aí existe a classificação funcional, essa é a ferramenta mais importante do esporte paralímpico. Sem isso, não tem como você garantir. Não fica igualitário. Não fica igualitário. Ainda assim, é a mais controversa. Porque todo mundo tenta fazer comparação de deficiências e não dá para fazer comparação de deficiências. Porque a classificação, ela não é médica, ela é funcional. Ela não é necessariamente anatômica. Isso, exatamente. Então, a única classificação que é médica é a oftalmológica, porque essa não tem como. Perfeito. Então, aí você vê 20/20, quanto que enxerga e consegue entrar. Exatamente aí. Agora, a do deficiente físico, não, ela é funcional. Tem a parte médica que você faz, se ele tem a deficiência mínima, se ele tem a deficiência de base que precisa ter, e aí depois ele vai para a funcionalidade. Vamos dar um exemplo. Eu sou gordo. Se eu praticar... você tá bem, velho. Fala assim não, pô. Então, eu sou gordinho, então, vamos lá. Se eu treinar pra caramba e emagrecer, porra, eu vou correr muito mais rápido. Justo. Entendeu? Vou ficar muito mais forte. Então, funcionalmente, eu não estou bem. Então, não dá pra dizer que eu sou bom ou ruim hoje. E tem o cara que é mais gordinho e que tá treinado. Exatamente. Mas aí, quando você pega um lesado medular, por exemplo, o cara tá na cadeira de roda, mas ele tá lá e tá atrofiado. Mas tá lá. Se ele ativar, ele vai ter aquilo funcionando. Então, quando ele vai para uma classificação funcional e ele não é um atleta, ele não está ativo, e aí ele cai numa classe muito ruim, ele fala, desanima. Só que se ele se empolgar e treinar, em um ano ele já vai estar ganhando de todo mundo ali. Se botarem ele na outra classe, ele vai ficar numa injustiça dentro de um ano. Então, nem sempre falar, mas é muito injusto. É muito injusto, se você olhar, comparar a deficiência. Mas você não sabe ainda qual resquício muscular que ele tem ali, o que está sobrando. Não. Então tem que ser funcional, tem que ser realmente funcional. O que é mais fácil de você avaliar é quando é amputação, porque aí você mede o coto, a altura do coto, é acima do joelho, vai, abaixo do joelho não vai. Por exemplo, nas provas de velocidade, se você tem amputação até aqui, você corre velocidade. Se a amputação para cá, você tem que correr fundo. Porque entende-se que se você tem uma amputação aqui, não vai fazer diferença nenhuma para você na maratona. Perfeito. Então, não tem. Agora aqui você já faz 40 quilômetros, você já vai ter uma perda. Entendi. Agora na prova de velocidade, você já vai perder ali no equilíbrio, por exemplo, você não vai ter os 4 apoios. Você vai precisar de um apoio para poder não perder equilíbrio. Então tem tudo isso. Então você precisa avaliar cada uma das funcionalidades que você tem.
Então, se você tem perda de equilíbrio, no caso do PC, né? E por aí vai. Então, tudo isso é avaliado. Então, você tem um teste de banco, que a gente fala que é feito na maca, mede amplitude, força, se você tem perda de força. Então, quando você vai para uma avaliação, é importante que você tenha todos os exames que comprovem as suas perdas, né? Você tem a sua deficiência de base, são 10 deficiências que são elegíveis, você tem que estar enquadrado em uma delas. E um comitê que avalia isso? É uma banca composta geralmente por 2 ou 3 pessoas, mas é um avaliador médico, que pode ser médico ou fisioterapeuta, e um físico, que pode ser um professor de educação física, um biomecânico, ou até mesmo um ex-atleta. Mas isso é uma banca nacional? Cada país tem a sua Então, ou não? você tem a nacional e aí você tem os internacionais. Por exemplo, a gente trabalha na formação de classificadores internacionais e a contrapartida desses classificadores é que ele forme nacional, para a gente desenvolver no Brasil. Entendi. Porque durante muito tempo a gente tinha esse problema, a gente não conseguia formar aqui. Aí a gente chegava aqui, trabalhava um cara achando que ele era um S4. Ele ganhava tudo aqui. A primeira competição que ele voltava como S6. Entendi. Queria parar de competir, desanimar, porque a gente não sabia avaliar. Então a gente trabalhou em tudo. A gente formou árbitro, a gente formou classificador funcional, senão a gente errava. Aí tudo que você trabalhava, 2, 3 anos de um cara achando que ele era ser o melhor naquela classe, subia 2 classes, acabava tudo, você tinha que recomeçar o trabalho todo. Cara, que legal, né? É tão legal porque a gente pega o nosso o esporte tradicional, vou chamar de tradicional, tá, gente? Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Cara, e é tão difícil no Brasil, você tem tanto atleta bom que não é aproveitado, você vê que não tem um desenvolvimento, o negócio... Tudo bem, melhorou, o Brasil melhorou também no esporte olímpico, não posso negar isso, né? Apesar das cafas de estagem do Nussmann lá, tudo, ele melhorou, Sim. né? Tanto é o Brasil de 15º, 17º, antes era muito pior, quase não ganhava nada, mas, cara, é um gap muito grande, e aí me vem na cabeça, cara, como, né? Como que vocês conseguiram ter esse tipo de resultado? Tudo bem, o Brasil tem bastante habitante. Tem muito tiro na rua também, o que deve ajudar. Não é guerra civil, né? Tem isso. Não é outra guerra, mas é outra guerra. Mas, cara, como? Vamos voltar então na sua pergunta. Você estava falando da guerra. Então, alguns países realmente a guerra faz a diferença. Então, você tem a Colômbia, na época do narcotráfico ali. Bombava. Aí você tem Angola, você tinha um grupo de atletas muito bom por conta disso. E lá, os Estados Unidos, está em todas as guerras, então. o esporte paralímpico, o esporte nos Estados Unidos ele é bancado pela iniciativa privada, né? Então, o esporte paralímpico ele é financiado pelas Forças Armadas. Então, 100% vem do Exército. Então, o programa de reabilitação do Exército, o programa de esporte paralímpico basicamente é financiado pelas Forças Armadas. Então, esses países têm uma força muito grande. No nosso caso, durante muito tempo, a nossa potência do esporte paralímpico foi o Nordeste. Então, você vai lembrar lá atrás, quando a gente falou de Atenas, Clodoaldo Silva, Tubarão das Piscinas, de Natal, Sueli Guimarães, arremesso de Recife, Rosinha, Recife, Genesi, Natal, Luiz Silva, de Recife. Então, 90% sequela de pólio. Último lugar onde foi erradicada a sequela de pólio no Brasil, Nordeste. Então, a gente tinha a nossa característica. E aí, voltando para a classificação funcional que a gente falou. No mundo, nós somos também uns dos últimos a erradicar pólio. Então, quando a gente chegava com um atleta com uma sequela de pólio para avaliar, os classificadores não sabiam avaliar. O que é isso? Eles não sabiam. Eles não tinham como. Porque eles estavam acostumados. Amputação, lesão modular, mediu. Aí era uma dificuldade muito grande. Porque eles já não tinham mais contato com isso. Então, também era uma dificuldade. Então, durante muito tempo, a gente teve esse viés aí. E depois a gente precisou trabalhar e formar, né? Então, o esporte paralímpico, para a gente sempre foi muito mais difícil. Porque você não tem a cultura do esporte paralímpico na escola, na prefeitura. Você não tem nem ajuda na calçada. No esporte convencional, você tem um caminho. Sim. Você tem campeonato escolar, campeonato municipal. Aí você tem a Olimpíada. Eu tive uma vez, quando eu era diretor técnico do Comitê Paralímpico, um embate com o secretário de esportes de um estado, nem vou falar o estado, mas eu fui lá para tentar ajudar, né? Aí ele falou assim, cara, não dá para ajudar os paralímpicos, os caras são muito confusos aqui. Eu falei, mas por quê? Não,
Eu arrumei 20 passagens para eles ir para a Paralimpíada Nacional e eles estão brigando aqui. Na minha mesa começaram a brigar para definir quem são os 20 que vão. Eles não sabem quem que eles querem que vá. Eu falei, mas como assim? Você deu 20 passagens na mesa e mandou ele escolher? É. Falei, como é que você fez com a sua equipe olímpica que vai lá com essa equipe convencional? Não, a gente fez a seletiva, tem o técnico que indicou. Eu falei, por que você não fez a mesma coisa que o Paralímpico? Você deixou os caras se virarem? Quer dizer, você não tem um programa para os caras e aí você bota a culpa neles? Então, era assim que funcionava. A gente teve que fazer isso. Então, a gente teve que... durante muito tempo, você tinha aquela história da pessoa com deficiência que chegava para a educação física e o professor falava para ele, você não precisa fazer, não. Já passou de ano. Não é que o professor não queria dar aula para ele. Ele não sabia o que fazer com ele. E o MEC não tinha nenhuma obrigação de uma única cadeira de adaptada no curso de Educação Física. A gente teve que brigar. Então, aí depois você teve uma adaptada, que era tudo. Meu curso de Educação Física, uma adaptada era fazer uma Olimpíada da PAI por ano. Cada ano você cuidava de uma coisa. Um ano você fazia... cuidava do transporte, outro ano você fazia arbitragem, outro ano você organizava, mas aula mesmo que fazer. Então, nós, Comitê Paralímpico Brasileiro, começamos a fazer um programa de capacitação. Por isso que eu te falei, você consegue botar a pessoa para incluir. Se você tem um cego, faz goalball. Se você tem um amputado, bota todo mundo para sentar e joga voleibol sentado. As crianças que não são deficientes vão adorar integrar aquela pessoa. E aí a gente começou a trabalhar, fazer capacitação. Hoje tem uma Paralimpíada Escolar Nacional, hoje você tem... E essa formação é feita através do comitê, que é uma entidade privada. Que é uma entidade privada, exatamente isso. E quem que financia? O próprio comitê. O próprio comitê hoje financia. A gente tem um recurso da Lei Agnello Piva, que é distribuído tanto para o COB como para o Comitê Paralímpico Brasileiro. Desse recurso, 10% obrigatoriamente você tem que usar com desporto escolar. Desse recurso a gente faz Paralimpíada Escolar, capacitação, e outra. A gente tem patrocínio Caixa, então hoje é interesse nosso que mais gente chega. Então a gente quer ampliar a nossa base. Então antes a gente sempre tinha um problema. O atleta paralímpico, a gente nunca conseguia pegar o atleta jovem e fazer a formação. Alguns esportes é mais difícil, sobretudo esportes em cadeira de roda, porque você não tem muita gente em cadeira de roda em idade jovem. A grande maioria é acidente de trânsito já na fase adulta. Poucos vêm aí de má formação ou de aprende tarde, né? Aprende tarde. Alguns não têm, inclusive, educação esportiva, né? Não foi atleta. Ficou na cadeira de roda e resolveu ser atleta porque essa cultura de, na reabilitação, você ter que ir para o esporte ainda está hoje. Leva o cara para o esporte. E o cara encontra um... Né? Aí ele encontra, né? E a gente costuma brincar também. Brincar não, é sério, é exatamente sério isso. Eu sempre falo, quando eu dou palestra, o ambiente de reabilitação do hospital, você vai aqui para o Hospital São Paulo, para o HC, lá eles estão comparando as deficiências ou as desgraças, né? Como é que você ficou assim? Aí o cara que tá lá quase reabilitado aqui na CD, a hora que ele tá para sair, chegou um cara que teve o mesmo acidente que ele. Ele relembra tudo na cabeça dele. Puta, como é que eu fui? Que merda. Ainda mais quando é aquele acidente bobo, né? O cara que foi pular na piscina, bateu a cabeça. Aí ele fala, é só isso que ele lembra. Quando ele vai pro esporte, ele só compara o que o cara conseguiu pro meio do esporte. Genial. Pô, mas você já conseguiu ganhar tudo isso? Você consegue competir? A gente tinha exemplos de cara que a gente precisa, para classificar, precisa... E o cara não tirava a calça. Não. É amputado. Ele só usava a prótese e não tira a calça. Não, sem a calça a gente não consegue trabalhar. Não, eu não tiro a calça. Aí ele falou, cara, classifica, deixa ele competir. A hora que ele tiver no meio, ele vai tirar. Porra, o cara nem usa a prótese mais. Ele sai pulando do banco para ir. Entendeu? Então, a vivência é que vai fazer a diferença. Então, é tudo isso. Então, a gente não tem a cultura, não, está melhorando, melhorou muito, estou falando isso quando a gente começou esse processo 2000, 2004, a gente não tem a cultura da prefeitura fazer o campeonato escolar, a escola, agora já tem muito mais. Então o Comitê Paralímpico precisou criar essa cultura, embutir isso dentro da sociedade, né? E acho que os Jogos do Rio contribuem ainda mais. Na época dos Jogos do Rio, nós recebíamos muitos vídeos, muitas mensagens de crianças e de pais e família, com as crianças encantadas com os jogos, né? Então,
crianças tirando a perna dos brinquedos da boneca para brincar, para ter o brinquedo paralímpico, sentando na rua para jogar voleibol sentado. Então, acho que a diferença dos jogos realmente faz uma mudança na percepção. O brasileiro tem muita compaixão no geral, né, Sim. cara? E aí ele acaba ali, olha e fala, meu, puta. E aí, voltando, a gente não é uma China, né? Então você fala, por que a China é uma potência? 1 bilhão encafetado. O número de pessoas com deficiência da China é o tamanho da população do Brasil. Então, tá posto ali por que eles são uma potência. Mas o Brasil tem, sim, um grande número de pessoas com deficiência. E Ideia de números? A gente fala em 24% da população. 1/4 quase? Caralho. Com algum tipo de deficiência. Muito disso é visual, então você nem acaba não sendo elegível, né, para o esporte. Mas elegível vocês não conseguem dizer mais ou menos. Não dá, não tem como. Não tem como dizer. E muito é intelectual. E intelectual também tem muitos que acabam não sendo elegível. O Down, por exemplo. O Down, ele é elegível, mas não é recomendável que ele faça esporte de alto rendimento, embora ele pratique. Para isso tem várias. A gente fala tem que sair do esporte paralímpico para o esporte adaptado, para o paradesporto, que aí você tem Special Olympics, você tem Virtus, que são outros esportes que eles não são de altíssimo rendimento, que para enquadrar todo mundo, né? Uma outra coisa, os surdos, eles não são considerados, eles não entram no paralímpico. Perfeito. Eles têm a própria estrutura deles. Tem a Deaflympics, que é uma Olimpíada do Silêncio, por vontade própria, tá lá atrás. Inclusive, o esporte para deficientes auditivos, ele veio antes do esporte paralímpico. Ele começou antes do esporte paralímpico. Mas, por opção deles, eles não quiseram fazer parte do movimento paralímpico e tem o seu próprio movimento, que é a Deaflympics, tem a Olimpíada Mundial, tem a Nacional e participa. Então, você tem que ter aí o paradesporto e o esporte paralímpico. Perfeito, entendi. Tem uma boa diferença. E nessa mesma pegada, como que você percebeu a aceitação do esporte paralímpico, a mudança, né? Não sei se mudou ou não, como que era lá atrás, de tudo em geral. Digo, não só das pessoas, né, do dia a dia, mas patrocinador, injeção pelas companhias privadas de grana. Ainda tem pouco chamariz. Por quê? Porque a gente aparece muito nos anos de jogos. Porque na época da Paralimpíada é um sucesso. O Brasil é uma potência, aparece muito, TV. Fora isso, não tem tanta visibilidade. A gente consegue ter bastante programas que atendem ao atleta e não às confederações. Então já ajuda bastante. Então você tem bastante programas que você tem atleta recebendo bolsas. Então tem bastante. Hoje você tem, posso dizer que muitos dos atletas, falando de atleta de alto rendimento, todos eles estão bem atendidos aí, tá? Muito bem atendido. Ganha bem. Ganham. Consegue viver bem. Por exemplo... No geral, porque assim, o atleta olímpico reclama pra caralho, né? Então, mas eu acho o seguinte, por exemplo, a Bolsa Pódio, hoje você tem, vou falar só do meu esporte, ciclismo. Nós tivemos 6 atletas classificados para a Paralimpíada. Nós temos agora, o último campeonato mundial, nós temos 7 medalhas. Um campeão mundial, 3 medalhas de prata e 3 medalhas de bronze. Então, nós temos 18 atletas que estão no programa Bolsa Pódio do Ministério dos Esportes. O campeão mundial, os atletas que estão entre os 3 do ranking mundial recebem 16.800 só do Ministério. Aí tem algum outro que tem uma bolsa do governo de São Paulo, que tem o time São Paulo, mais 6 mil. Aí você tem um outro que tem o clube que paga pouco, 2, 3 mil. Então, se você junta... Você vai falar, é um belo de um salário. Não é, mas é a realidade do esporte. A medalha paga também? A medalha paga. Que nem a Olimpíada. Mesmo valor, não? É um pouco menos. É um pouco menos. Um pouco menos. Mas aí você olha pro retrospecto, né? Se a gente for pagar o mesmo valor... Não dá, tem muito mais medalha. Foram 86 medalhas. 86, né, velho? Exatamente, 86 medalhas. Em número de medalhas ficamos em quarto, né? Se você, aí você tem que olhar para esse retrospecto também, né? São 86 medalhas. Se você olha para o número de pratas e o número de bronze, que a gente pode chegar no próximo à frente da Holanda, que ficou com 50 medalhas. Fiquei com raiva vendo o negócio, velho. Que ficou com 50 medalhas, a diferença é muito grande. Mas é a tradição, né? Os americanos mudaram essa tradição no Olímpico, né?
Porque quando a China começou a passar, eles não querem mais fazer a conta por medalhas de ouro, e sim pelo número de medalhas. Não, pode crer, verdade. E do público em geral? Tipo, os Sim, a caras mudança... com grana, eles investem no ano que vai sair na mídia, que é no ano sim. do negócio. Sim, sempre no ano você tem uma procura Concordo. maior, mas hoje as empresas têm mais uma responsabilidade. Então você tem quase todo mundo tem um time, né? Então você pega aí dentro desse time tem o time os paralímpicos. Então começou antes, a gente não tinha nem esse espaço, essa abertura, né? Então lá atrás teve a Nissan, que quando patrocinou os jogos criou o time Nissan. Dentro do time Nissan tinha os atletas paralímpicos. A Petrobras tem o time Petrobras e dentro do time Petrobras tem o Paralímpico. O nosso exército tem também, não? Tem, mas não, Porque tem no Olímpico, né? mas só que não tem ainda os jogos militares. Tá. No Olímpico tem. Então por isso tem, porque no Olímpico eles participam dos jogos militares, no Paralímpico não tem ainda. Tá. Tá fazendo movimento, mas ainda não chegou ainda para ter. Tem até encontros, competições, mas não chegou no nível de ter uns jogos militares como tem no convencional. Então, você tem hoje bastante iniciativas. Acabou de lançar, a Eurofarma lançou um time de atletas e tem atletas paralímpicos no time da Eurofarma. Então, todos eles agora têm a preocupação de não esquecer o atleta paralímpico. Óbvio que não é no mesmo nível do Olímpico. É óbvio que você não consegue ter a mesma visibilidade do que o Olímpico. Mas sim, melhorou bastante. E torcida, assim, por exemplo, na Paralimpíadas do Rio. Como que era? É uma diferença muito grande? Não, a Paralimpíada do Rio foi um sucesso. Para a gente, alguns recordes do Rio foram quebrados na Paralimpíada e na Olimpíada. O maior número de público dentro do Parque Olímpico foi durante a Paralimpíada e não durante a Olimpíada. Genial. Que é o Parque Olímpico ali, que é o movimento de todos os esportes juntos ali, que tinha o ciclismo, todas as arenas ali junto com a natação. O dia que teve o maior número de público foi durante a Paralimpíada e não durante a Olimpíada. A gente até deu uma palestra, na época eu fui o chefe da delegação brasileira no Rio, né? Então depois dos Jogos do Rio a gente deu uma palestra para falar sobre a percepção logo após os Jogos ali. Então falou alguém pelo COB, falou alguém pelo comitê organizador e eu falei, né? E eu até fiz uma brincadeira. Que tinha acabado, eu estava indo no avião de Brasília para o Rio para fazer a apresentação, foi o Jornal Globo que fez. E aí eu estava lendo uma notícia que tinha esgotado todos os bonequinhos da Paralimpíada e ainda tinha bastante da Olimpíada para vender. Falei, a gente ganhou em tudo, inclusive nos bonecos que os nossos esgotaram e não esgotaram. Então, realmente, para a gente, em questão de público, foi um sucesso. Só que também tem questões que você tem que avaliar. Os ingressos da Paralimpíada eram muito mais baratos, as pessoas que não conseguiram ir para a Olimpíada eram uma oportunidade de ir, tá? Mas foram... Não importa. O Rio foi os jogos que mais venderam ingresso. Até hoje, mesmo depois? Não, depois chegou Londres. Não, o Rio foi o que mais vendeu. Londres foi o que mais teve público. Por exemplo, o seguinte... O Estádio Olímpico de Londres, 80 mil lugares. O nosso tinha 40 mil. Então, você pega 80 mil de manhã e à tarde. Então, você já tem 40 mil a mais por dia. Perfeito. Em 10 dias de competição. Por estrutura mesmo. Por estrutura, exatamente. Que o nosso no João Avelange, lá no Estádio Olímpico de Atletismo, tinha... mas, cara, a animação aqui devia ter sido muito maior. Lá em Londres, eu adoro os ingleses, mas... Não, foi legal. Os Jogos de Londres foi... Deve ter sido muito bem organizado, mas do ponto de vista de torcida, galera, aquele calor humano, aqui no Brasil não tem como. De Pequim foi de público, só que Pequim, o ingresso era dado e tinha que ir. Como assim? Ah, é? Mas é tradição, né? Se não for, apanha. A gente teve um exemplo em Pequim. Nós tínhamos um dos ITOs, um dos árbitros-chefes do atletismo era brasileiro. E aí, um dos dias, faltou voluntários iam embora no meio. Aí falou, tá faltando voluntário. Os caras vieram e foram embora. Aí, no outro dia, tinha o dobro de voluntário e os caras tiveram que dormir do início até o último dia de jogos. Não vai faltar mais voluntário, fica tranquilo. Caraca, velho. E os ingressos eram assim, os caras mandavam ingresso, todo mundo não vendia, eram dados. Então, você tinha de manhã 80 mil pessoas, à tarde 80 mil pessoas, todos os dias. Como que é a relação com esses outros países? Assim, óbvio, né? Eu vou até emendar uma outra questão que eu tava pensando, assim. Óbvio que os caras levam muito a sério. Sim. Né? A relação
diretamente com ganhar ou perder, não deve mudar na cabeça do cara porque ele tem uma deficiência ou não. Certo? Ele tá lá porque ele quer ganhar. Ah, não, hoje isso passou a ser a coisa mais importante, mais desenvolvida. A gente, durante muito tempo, não tinha um caminho, né? A gente precisava seguir o que se fazia no Olímpico, o que você precisa fazer para ganhar. Hoje não. Hoje estuda-se, faz ciência e se desenvolve protocolos e projetos especificamente para o atleta paralímpico. Então se gasta muito dinheiro. Então você pega a Austrália, desenvolver uma bicicleta junto com o fabricante dentro do centro de treinamento da Austrália, específica para o atleta paralímpico. Perfeito. Então esse é o caminho. Hoje não é mais brincadeira. Hoje, o que eu preciso para ganhar e quanto eu preciso gastar. Sim, e isso então, o cara individualmente ele encara dessa forma. Dessa forma, todos eles, o país, o atleta, todo mundo. Então, hoje... Deixa eu te fazer uma pergunta também. Se a gente não treinar todos os dias da semana, 2 períodos de segunda a sábado, não chega. Não pega nos Não chega, não chega. A gente, uma das coisas que eu falei com os meus atletas, a gente ficou 4 quartos lugares, uma medalha, um centésimo um piscar de óleo agora em Paris. Todos os atletas fizeram o melhor tempo da vida. Eu falei, já não adianta mais. Você fez o seu melhor tempo da vida. O nosso atleta que ficou em quarto, com o resultado do quarto, seria a medalha de prata em Tóquio. Entendi. Falei, então... Ficamos para trás. Se a gente fizer a mesma coisa, a gente vai ficar de novo. Então, vai ficar de novo. Já teve um atleta meu que é de Alexandria. Eu falei, cara, em Alexandria você não vai ser atleta. Onde que é Alexandria? Do lado de Brasília, ali no entorno, onde era a terra daquele cara, aquele João de Deus, aquele... o maluco, doido maluco. Isso, Aí falei, cara, aí em Alexandria você não vai ser campeão mundial. Vem pro centro de treinamento. Você tem 6 meses para morar aqui. Tá bom, vou cuidar da minha vida, organizar. E veio. Tá vindo. Essa reunião com ele foi faz 2 semanas. Que da hora, que legal. Então, assim, é o ideal de competição. Sim. Sempre competição. Sempre. Não tem, né? Porque não sei se você viu na Olimpíada. Cara, foi Paris, não foi? Acho que foi Paris, agora não sei se foi Paris ou Tóquio. Que os caras do salto em altura, na Olimpíada normal, dividiram a medalha de ouro. E aí eu falei, cara, dividir a medalha de ouro, isso aqui não é um ideal olímpico, velho. Isso aqui me causa... E aí você vê a galera falando, não, que beleza, tem 2 medalhistas de ouro. Eu falo assim, mano, mas... E aquilo me causou um desgosto, né? Não tem essa pegada, porque assim, você fala, pô, normalmente o cara que teve deficiência, ele é o cara que ele dá valor a esse negócio de ajudar, porque ele vê que as pessoas fazem isso com ele, né? Não, tem o fair play. Não, normal, fair play. Até a segunda linha. Você não vai ser mau caráter, nem antiético. Até a segunda linha. Até a segunda linha. Até a segunda linha. Ganhar é a mesma meta. É lógico. Ganhar é ganhar e acabou. Eu gosto disso, cara. Eu acho a gente já, por exemplo, nós já perdemos uma medalha por fair play. Qual? Uma adversária nossa caiu, quebrou a bicicleta no meio e nós emprestamos a nossa bicicleta. Ela ganhou a medalha da nossa atleta. Se eu não empresto a bicicleta, ela não compete. Que era uma prova de velódromo. Tinha uma extra. Empresta. Não, beleza. Okay. Bem, tranquilo. Mas aí aí não tem jeito. Aí aí é outra coisa. Porque não, é diferente de você. Aí é fair play. Exatamente. Não é você no meio da competição falar, não, tá tudo bom aqui, ó. Vamos pegar 2? Exato. Do que uma só. Pô, não pode. Não, é óbvio que no ciclismo existe muita negociação de que, olha, vamos negociar e vamos embora. Escapa os 2, deixa o pelotão para trás. Só que a hora que escapou, lá na frente é porrada. Meu irmão, agora que a gente chegou, lá na frente se vira. Não, mas isso faz parte da estratégia do jogo. Estratégia do jogo. Não, perfeito. Entendo. Agora não tem essa de, você chega e eu paro. Isso não. Que tem algum evento específico desse? Tirando o Rio, vai. Porque, Rio, aqui... Dos que você foi fora, assim, que você tem alguma coisa extremamente marcante, que você falou, cara... Que é isso? Porque eu fico lembrando do Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Do Barão de Coubertin. Ele meteu a medalha Barão de Coubertin. Vale mais do que todas as medalhas de ouro. E, cara, foi bronze no negócio lá, né? E por causa do negócio do padre, né? Teve alguma... cara, não. A gente tem resultados históricos que mostram pra gente coisas que deixam a gente bastante, assim, fez a diferença pra gente. Mas resultados mesmo, técnico, né? Uma coisa que a gente fez... Quando a gente
recebeu a notícia que a gente ia ser sede dos Jogos do Rio, a gente já tinha um planejamento para os Jogos de Londres. Mas aí, quando anunciou o Brasil ganhou os Jogos, imediatamente a gente sentou e vamos replanejar, porque vai vir mais dinheiro. Vamos mudar as nossas metas. Imediatamente a gente falou, cara, quem é potencial aqui? Então a gente tinha o Alan Fonteles, não sei se você vai lembrar dele, um Sim, cara da corrida, né? Isso, o Alan, ele morava em Ananindeua. Ananindeua. Era uma potência. Pará. Era um potencial. Alan, mesma coisa que eu fiz agora. Alan, em Ananindeua não dá. Venha. Sem treinamento. A gente nem tinha nosso treinamento. Era em São Caetano, junto com a BMF São Caetano que tinha lá. Não, Tubiba, eu não sei, deixar minha família. Aí, peguei o avião, fui a Ananindeua, convenci os pais. Vou alugar uma casa, vou botar uma funcionária para cozinhar para ele, vai ficar lá 1 ano. Depois a gente vê. Né? Trouxe um outro atleta de Maceió junto, que é o Johansson. Você foi pescando mesmo. Sim, aí a gente trouxe para cá 1 ano. Os dois foram campeão paralímpico em Londres. Isso tudo com grana da Caixa. Tudo com grana da Caixa. E depois, quando a gente recebeu a notícia que o Brasil ia ser sede, nosso recurso aumentou. Tá. Isso. Aí a gente trouxe os dois para São Caetano. Trouxemos o técnico também. Gastamos uma grana com o técnico e ficaram treinando aqui. 1 ano treinando. Em 2012, ainda não tinha acontecido aquele fatídico assassinato lá cometido pelo Oscar Pistorius. Ah, sim, na África do Sul, sul-africano. Isso. E o Oscar matou a mulher, né? Matou tirou do banheiro. Namorada. Isso. E o Oscar Pistorius, até então, ele era o atleta paralímpico de tudo que você imaginar. Era o melhor atleta paralímpico, ele era o único visão do esporte paralímpico, era Oscar Pistorius. Ele era o maior cara. Era o maior. Era o Bolt do negócio. Ele era o Bolt do negócio. Ele era recordista mundial da 100, 200 e 400. Ele era a cara dos jogos. Inclusive, ele foi a cara dos jogos. Ele era patrocinado pela Visa. Ele era patrocinado pelo comitê organizador dos jogos. Ele era a cara dos jogos. E lá, na prova do 200, o Alan ganhou dele. Pode crer, velho. Aquele dia eu fiquei sem voz quase que 3, 4 dias sem conseguir falar. Ele ganhou, é verdade. E ele perdeu 100, foi um negócio esse, não foi? Depois ele perdeu 100 também pro britânico, o Peacock. E ele ganhou só o 400. Tá. Então, ali, naquele dia, o Alan Fonteles passou. No outro dia tem uma foto, acho que eu não tenho aqui, mas tem uma foto dele sentado na frente da vila com um jornal. Você não conseguia fazer a foto, a quantidade de jornalista ao redor dele, do mundo inteiro. Tamanho feito que ele fez. Então, pra gente, aquilo foi uma coisa assim que... Sensacional. E aí também tem o vídeo, que eu fiz uma apresentação depois dos jogos, aí tem o vídeo do locutor falando, e o locutor falava, não é possível, não está acontecendo isso, é o Alan Fonteles, e o cara não acreditava que o Pistorius ia perder. Então, e o outro que a gente trouxe junto para correr com ele, que hoje é o vice-presidente do Comitê Paralímpico, é o Johansson. Não sei se você vai lembrar de uma imagem de Londres, que ele acabou a corrida e tirou o número e estava pedindo a esposa em casamento. Larissa quer casar comigo. Que aí ele tirou, e aí ele foi virar, a imprensa inteira tira, porque você não pode fazer protesto, então a TV tira, porque não sabe se é protesto, é alguma coisa. Aí quando viram que era... Aí quando viram que era, volta todo mundo. E ele ganhou. 4 anos depois ele foi lá e ele já estava ia nascer o primeiro filho. Mas então, a gente trouxe, fez tudo isso. Então, esses 2 pontos foram marcantes. E neste mesmo ano, foi quando o Brasil... A nossa meta era, vamos chegar em 7º lugar nos Jogos, em Londres. A gente chegou em 7º lugar nos Jogos. No último dia, na última medalha, na maratona, a gente ganhou a medalha de ouro na maratona com o Tito, e passou e ganhou a medalha. Passou a Alemanha. No último dia. E a gente estava na meta. A gente realmente chegou na meta. Aí... Sucesso, o Brasil voltou, aí vai chegando outubro, novembro, todos os atletas querem se reunir. Todo mundo, Tubiba, preciso de uma reunião. Tubiba, vamos fazer reunião. Todo mundo pedindo, né? Pô, preciso entrar no programa tal, preciso melhorar, porque a gente tem vários programas de bolsa. Time Caixa, time São Paulo, programa do próprio comitê. Então, o cara vai ganhando, você vai melhorando a vida do cara, botando um programa aqui, bolsa aqui, aumentando. Todo mundo querendo melhorar a vida. Aí o Alan e o Johansson me chamam para uma reunião. Nessa eu chamei até o meu presidente. Meu presidente à época é o Andrew Parsons, que hoje é presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Aí eu falei, Andrew, vamos lá, porque esses aí a gente vai ter que dar o que eles quiserem, né? Pô, os caras vieram, a gente chamou os caras, fizeram e tiveram o resultado. Aí a gente chamou os dois, marcou a reunião aqui em São Paulo, a nossa sede era em Brasília, mas a gente tinha um escritório aqui. Falei, pois não, que vocês precisam? Não precisa de nada, a gente só quer agradecer. Se vocês não vão lá
falar com os nossos pais e tirar a gente de lá, a gente não conseguia fazer o que a gente fez hoje. Genial. Mas vocês não precisam de nada. Não, a gente só quer agradecer. A gente não quer mais salário, a gente não quer bolo enganado, só quer agradecer. Então, cara, isso é o que ficou marcado desses jogos, desse ano. Sensacional. Puta história, cara. Puta história. Eu quero falar de outras coisas, principalmente do teu ethos, né? Por que você foi fazer isso? Mas antes disso, eu queria saber, vocês têm projeção para 2028? Los Angeles, né? Cara, o Brasil está querendo sempre crescer e melhorar. O projeto é chegar. Tem outros esportes, outras modalidades chegando. Então isso muda. E depende muito também quando a Rússia volta, né? Porque a Rússia é uma potência. Forte também. A Rússia é uma potência. Tipo o quê? Tipo segundo. China, Rússia, Estados Unidos. A Ucrânia estava ali nessa briga. Putz, eu vi, teve medalha pra caramba na última, mas também não teve tanto ouro. Então, mas o que aconteceu com a Ucrânia? A guerra. O centro de treinamento que fazia a diferença na Ucrânia era na Crimeia. Vixe, tomado pela Rússia. Não é mais da Crimeia. Agora é da Rússia. Agora é da Rússia. Mas eles vão ter mais atleta também. Vão ter mais atletas, com certeza. Então, a Ucrânia passou por isso. Então, está numa fase que não deve ter os mesmos investimentos, não devem estar conseguindo desenvolver como desenvolvia. Perfeito. Então, mas a Ucrânia sempre foi ali. E a Austrália. Só que a Austrália, por ser jogos já determinados para Brisbane, já vai ter uma injeção muito grande de dinheiro. Então, certamente, eles já estão fazendo um trabalho que já vai começar a dar resultado agora. Eles estão fazendo um trabalho para chegar forte em Brisbane. 2032. Porque a Austrália sempre teve entre os 5, 6 ali. Sempre, sempre. Agora que eles deram essa caída. Estados Unidos, China, Rússia, Brasil... Grã-Bretanha. Grã-Bretanha é a segunda potência. Grã-Bretanha. Então, agora foi China, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Estados Unidos que deu uma melhorada forte. Estados Unidos está sempre abaixo de quinto ali. Quinto, sexto. Com a saída da Rússia. Tá. Então, quando a Rússia entra, muitas medalhas de ouro se divide ali. Aí precisa saber de quem ela tira essas medalhas de ouro. Entendeu? Então tem gente ali que ganhou com 1, 2 medalhas de ouro que vai sair e vai para a Rússia. Então, saber quem perde ali, entendeu? Perfeito. Tudo isso aí faz uma diferença grande nesse jogo. Top 7 para nós tá animal, então. Mas não, eu acho que a gente fica no top 5 para frente. Dá para pegar a projeção para 2028 é top 5. Top 5, com certeza. E quais são os esportes? Então, já percebi que ciclismo é um. Você acabou de me falar e na top você tá lá. Mas o ciclismo a gente ainda não chega para agora, não. O ciclismo 2028 não dá para brigar. Dá para brigar para uma medalha. Uma outra. Não dá para brigar. Para brigar ainda não. O que a gente vai brigar? Atletismo e natação. Isso já tá lá, cabeça. Tênis de mesa a gente chega na medalha. Taekwondo a gente chega forte na medalha. Canoagem a gente chega forte na medalha. E judô, hein, mano? Judô é a modalidade que nunca perdeu medalha, no Paralímpico também. Então, judôzão. Aí a gente vela não tem, né? Vela saiu do programa. Saiu vela? Saiu vela e futebol de PC. Tá. Saiu vela e futebol de PC. E vela a gente era muito difícil também pra gente. Era ruim? Muito. A Austrália que devia dominar, né? Holanda também. A Inglaterra era forte, mas era muito complicada a vela. E é um esporte caro, difícil, muito difícil. E aí a gente tem alguns esportes coletivos que a gente é forte, futebol de cegos, que a gente, embora tenha perdido a final, né? Caralho. Perdido a final, mas a gente foi a única que a gente perdeu, né, desde que entrou. E o goalball a gente também é forte, o voleibol nosso é forte, a gente tem chances. E halterofilismo também, a gente tem ali, a gente briga por 4 medalhas. A esgrima, nós temos nosso esgrimista ali que briga. Tiro, a gente briga por medalha. A gente conseguiu fazer um caminho que vai tudo. Vai tudo. Mas forte mesmo para chegar com medalha, né? Tem o taekwondo, que é forte. A gente tem tênis de mesa, o tênis de mesa, que é forte. A gente tem judô, que é forte, que chega com mais de uma medalha. Atletismo e natação, carro-chefe. E aí as outras vão brigando ali. 1, 2, vai chegando a medalha de ouro. A gente vai chegando. Vamos passar de 5º lugar, caralho. Vamos pra cima, porra! Vamos lá, galera! Caraca! Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que te... Qual que é o teu negócio? Eu sou do esporte, né? Eu fui atleta. Você foi atleta do quê? Futebol de salão. Fui goleiro de futebol de salão. Joguei profissionalmente, futebol, campeonato paulista, essas coisas todas. E não era um grande atleta. Então, quando você não é um grande atleta, você acaba virando um conhecedor da regra, organizador, você organiza o time. Então, eu cuidava disso. Então, eu era um estudioso de regra e tal. E aí,
cara, será que você gosta tanto disso? Por que você não estuda? Aí virei árbitro. Você virou árbitro primeiro? Não de futebol de salão, de basquete. É mesmo? Pô, Em, joga 90, basquetinho. em 92, nós tivemos um brasileiro famoso que apitou a final da Olimpíada de basquete, né? Antônio Carlos Affini. O Brasil teve teve, não tem, né? O Brasil sempre foi uma referência em árbitros de basquete. Os melhores árbitros de basquete do mundo sempre foram brasileiros. Então você teve algumas referências. E o Affini, em 92, apitou a final da Olimpíada. Depois nós tivemos, inclusive, o Renatinho, que apitou 2 finais de Olimpíada. Renatinho, sim, tem uma empresa gigante de arbitragem aqui. Inclusive, o Renatinho apitou a final da Olimpíada sem o Brasil ter ido para a Olimpíada. Ele era tão bom que quando se você não tem seu país não vai para a Olimpíada, você não é convidado. E ele era tão bom que levaram ele. Ele apitou a final. Deu falta técnica no Phil Jackson ainda na final. Só o maior técnico de todos os tempos do basquete, tá, pessoal? Pra quem não conhece, pesquisem aí Phil Jackson e a filosofia aqui é inacreditável. Eu li os 5 Anéis, o livro dele que vocês vão... Então, em 92, o Affini, logo que chegou da Olimpíada, deu um curso de arbitragem em São José do Rio Preto. Eu sou lá do interior, de Ilha Solteira, a região. Fiz esse curso para fazer súmula, ser árbitro, só fazer súmula, não é nem era árbitro de basquete. Você vê mesário. Mesário. Você vê minha altura, eu não sou um cara de basquete, nunca joguei, tenho 1,69 m. Aí fui fazer súmula e falei, o Affini falou, mas por que você fez para súmula? Eu falei, Affini, eu não sou basqueteiro, não jogo. Eu falei, mas quem disse que você precisa jogar? Eu também não jogo. Eu falei, não, mas eu sou melhor da súmula. Não, vai apitar assim, tenta aí. Eu falei, cara, nem uma prova física eu passo. Ele falou, não, você tem 2 semanas aí, porque a gente fez a prova teórica e depois tinha o teste físico. 2 semanas para entrar em forma. Aí fiz a prova, passei, ele falou, não, você vai ser árbitro. Aí ele acabou me formando. Aí virei árbitro, 92, apitei de 92 a 2004. E um desses jogos que eu estava apitando, teve uma apresentação de basquetebol em cadeira de rodas e alguém perguntou, você pode ajudar a gente aqui nesse jogo? Eu falei, fazer o quê? Não, fazer a súmula do jogo. Eu falei, claro. Aí fiz a súmula do jogo. Eu nunca tinha visto um jogo de basquete de bancadeira de rodas, isso, 98. Aí, porra, me encantei, né? Falei, pô, que legal. E Ilha Solteira, eu era administrador de um ginásio de esportes muito grande que tem lá. E o pessoal estava procurando um lugar para fazer um campeonato de basquete de cadeira de rodas, que eles iam fazer no Círculo Militar em Campinas. Estava tudo pronto, organizado. Mudou o general e o cara falou, não quero isso aqui não. Falou, mas tá tudo organizado, tudo pronto. Não, aqui não vai fazer não. Aí eu falei, o que vocês precisam? Cara, a gente tinha alimentação, tinha tudo pronto lá e agora não tem. Eu falei, eu dou tudo para vocês, se vocês quiserem ir lá para Ilha Solteira. Aí os caras falaram, porra, onde fica? Eu falei, porra, 700 quilômetros de São Paulo. Fica longe pra caralho e quente pra caralho. Aí os caras falaram, a gente foi. Aí eles foram para lá 2 anos, foi um sucesso o evento. Aí eles me chamaram, você não quer ser diretor técnico da Federação Paulista de Basquete? Eu falei, quero. Cara, sim. E aí, na verdade, assim, quando você viu, você já estava dentro. Já estava dentro, entendeu? Pelo amor pelo esporte, na verdade. Aí, e era tudo de graça, né? Então, aí saí de lá, vim para São Paulo, trabalhei no Clube dos Paraplégicos, que eu te falei aqui do lado. E aí, trabalhando no Clube dos Paraplégicos de São Paulo, o Comitê Paralímpico fez um evento aqui em São Paulo. E aí ele fez um evento e pediu ajuda do Clube dos Paraplégicos para poder organizar o evento. Como eu era funcionário, eu organizei para eles. Era um meeting internacional que eles estavam fazendo de atletismo e natação no Ibirapuera. Como a sede do comitê era em Brasília, eles não tinham ninguém aqui, eu fui lá, fiz todo o processo para eles, organizei, fiz o evento todo. Aí eles falaram assim, porra, deu tudo certinho aqui. Você não quer ir fazer um evento pra gente lá em Brasília, que vai ter um Pan-Americano de tênis de mesa? Falei, vou. Aí fui para Brasília, fiz o Pan-Americano. Aí, um mês depois, tinha esse PAN em Mar del Plata. Você não quer ir no PAN em Mar del Plata com a gente? Falei, vou. Que doideira. Aí saí do PAN em Mar del Plata com uma proposta de trabalho para ser o coordenador de seleções que ia para Atenas em 2004. Aí não saí mais. E quem quer? Porque assim, eu sempre falo, na nossa jornada da vida, sempre tem pessoas que contribuem, que nos auxiliam e que no... Quem que eram essas pessoas que estavam nesse começo falando, você não quer ir pra cá? Você não quer ir pra lá? Porque, né, são os caras que no final eles estão te dando uma oportunidade que você nem imagina que existia, velho. Então, a época, o presidente do comitê era o Vital Severino Neto, era um cego que me fez o primeiro convite. Inclusive, eu casei na quinta-feira. Eu ia casar no sábado, ele veio na quinta-feira e me fez o convite. Você quer ir para Brasília? Eu falei, cara, eu caso no sábado. Ele falou, tem problema. Semana que vem você vai. E me separei, né? Depois, primeiro ano de casamento, eu passei o ano inteiro em Brasília. Era a preparação para os Jogos de Atenas e a gente foi
uma preparação intensa, foi quando o Brasil teve o primeiro salto ali de 24º para 12º. E aí eu fui para Brasília, aí cheguei em Brasília, uma oportunidade gigante. A gente era um comitê paralímpico brasileiro que a gente tinha 4 funcionários no departamento técnico. Quando eu saí de lá, a gente... 4 só? Só. Eu saí de lá, a gente tinha 60, hoje a gente tem mais de 200. Mais de 200 hoje? Qual que é o tem. tamanho geral ali? Você tem quantos funcionários, colaboradores? Aí vamos falar. O comitê tem mais de 300 funcionários na sede, espalhados, porque a gente tem centro de treinamento espalhados pelo Brasil inteiro, passa de 500. Cara, que lindo isso. Passa de 500. Mas hoje o negócio é um monstro. A gente tem um centro de treinamento paralímpico gigante, atende muitos atletas. Que genial. Desculpa, eu te cortei, mas é que eu falei, 4 só? Quando eu cheguei Eu formar um comitê, cara? Não, 4 do departamento técnico. É que não digo, mas, pô, técnica mesmo. Sim, Quantos esportes tem, pô? Sim. À época a gente nem tinha... classificava para todas as modalidades. Depois a gente foi trabalho, foi crescendo, tudo isso. Então a gente tem processos que eu criei lá atrás que funcionam até hoje, em 2004. Então a gente criou o Circuito Caixa, que funciona até hoje, ampliou, depois a gente criou um meet internacional. A gente foi criando processos e coisas que virou referência. A gente chegou um momento, em 2012, o Ministério dos Esportes, o nosso planejamento para Londres, que nos levou ao 7º lugar, que foi bem detalhado, publicado. O Ministério dos Esportes pegava o nosso planejamento e as federações olímpicas que chegavam lá, o Ministério falou, olha, eu quero algo assim. Me apresenta um planejamento como este e a gente vai te dar apoio. Precisa de algum planejamento. Então a gente... É gerenciamento de projeto, né? Então a gente tinha um caminho, a gente sabia onde a gente estava, onde a gente queria chegar. E toda vez que a gente andava, a gente falou, esse não dá. Organiza para cá. Esse não dá. E eu tinha um presidente que ele era muito desafiador e às vezes até um pouco maluco, né? Uma vez eu estava com a minha equipe trabalhando, assim, batendo cabeça, ele, cara, não vai dar, fazia a conta de medalha, se esse aqui errar um centímetro, a gente perde a medalha. Aí chega o cara, alguém me manda mensagem, Tubiba, olha o que o Andrew falou aqui. Aí tem uma entrevista da matéria, Andrew Parso disse que podemos chegar a 5º lugar. Eu falei, com quem que você combinou essa... Que porra é essa? Não foi isso que eu falei, o cara distorceu aqui. Eu falei, o cara distorceu, você é jornalista, você fala um negócio de jornalista. Aí ele falou, não, porra. Não. Aí eu falei, pode ficar tranquilo, segue aí com o teu 7º lugar que vai dar tudo certo. Então, mas chegou no 5º, pô. Não, isso era ainda pra lá. Sim, mas foi, é isso que eu tô falando. É o tempo. Ele falou, só que você não tá enxergando lá na frente, Tubiba. Então, o que a gente tinha era isso, a gente tinha um caminho, uma meta, e a gente não tinha medo de errar. Quando ele estava errando, a gente falou, vamos reprogramar aqui. Esse caminho aqui já não dá mais. Vamos mudar. E a gente começou a trabalhar muito no processo em atleta. A gente fez um programa que a gente chamava o Programa Ouro, que primeiro a gente definiu medalhas de ouro que a gente conquistou em Pequim, que a gente não pode perder de jeito nenhum. Tem que repetir. Então, peguei esse atleta aqui, botei embaixo do braço, o que eu preciso gastar para que esse cara não perca ouro? E esse aqui que estava perto do ouro, o que eu preciso gastar para que ele chegue no ouro? Então, a gente botou ali, na época, era 150 mil a mais em cada atleta, para poder chegar nessa medalha. Dos 14 atletas que a gente botou essa grana a mais aí, 12 a gente conseguiu garantir. Caralho, puta 12 a gente conseguiu chegar. Que era não perder as medalhas de ouro que a gente já tinha e chegar nas que a gente tinha quase certeza que estava para chegar. É basicamente investimento em estrutura, você disse. É trazer o cara para perto, lugar para treinar, bom técnico, nutrição. Então, a gente tinha um atleta, por exemplo, o André Brasil. O André Brasil, ele era S10, a classe dele é a classe mais, com a deficiência mais leve que tem, mais forte. É a classe mais top ali, né? Então, de tempo, assim. Não adiantava eu botar o André Brasil para competir no circuito nacional. Ele ganhava à frente de todo mundo. Então eu tinha que botar ele para competir no circuito olímpico, que ele não ia ganhar de ninguém, mas ele ia competir com os melhores. Então ele tinha que competir com o César Cielo. Então eu precisava garantir que ele competisse nas competições olímpicas mais forte. Então eu botava ele no circuito internacional olímpico. Com essa grana eu garantia que ele ia lá. Mare Nostrum, todas as provas olímpicas mais fortes que tinha, ele tinha que estar lá. Ele fazia. Entendeu? Ele não vai ganhar. Foda-se. O que é que ele vai ganhar lá? Quero que ele vai ganhar na Paralimpíada.
Perfeito. Lá ele tem que estar E competindo. ele tinha essa motivação para ir lá, mesmo independente, sabendo O André era um dos atletas mais profissionais e mais sérios que tinha. Os atletas com mais eu tive embate, assim, nas brigas de planejamento, era com o André. Mas é um dos caras que mais me respeita. Inclusive, hoje ele toda Biba, quero entrar na gestão, pode me ajudar, vamos trabalhar junto. Mas a gente tinha muita briga. Eu falava. Quando a gente construiu o nosso treinamento aqui. Você briga com quem você gosta, velho. Sim. Com quem você não gosta, você não briga. Ainda bem que você fez isso. E com todos os atletas, eu aprendi uma coisa. Quando a gente foi construir o nosso treinamento, eu visitei vários centros de treinamento do mundo, que eu escrevi o termo de referência aqui, eu com a minha equipe, para a construção desse centro de treinamento. Então, eu fui conhecer o da Crimeia, na Ucrânia, o da China, em Pequim, o da Coreia do Sul, o de Papendal, na Holanda, que é um top, e o dos Estados Unidos, que foi um dos melhores, né? Que é a referência. Nos Estados Unidos, eles colocaram uma pessoa para nos apresentar o centro. Um senhor que está lá desde a fundação do centro, tem 40 anos de centro. Que da hora. E ele nos apresentou tudo com o maior carinho, mostrou tudo. Aí ele chegou na quadra de basquete, que é uma das primeiras, e a instalação mais velha. Ele falou assim, eu trouxe aqui vocês porque eu quero falar uma coisa para vocês, porque vocês precisam aprender. Ele falou, talvez é a única coisa que eu vou conseguir ensinar para vocês aqui. O resto eu só mostrei. Tá vendo essa quadra? Eu falei, sim. Essa quadra aqui é para vocês entenderem que vocês têm que dar para o seu atleta o que ele precisa, não o que ele quer. Ele falou, isso aqui é a quadra que treina os atletas da NBA. Os melhores atletas de basquete. Tem cara de NBA? Falei, não. Ele falou, aí ele bateu o pé no chão. Mas é o melhor piso do mundo, em lugar nenhum. Então o atleta só precisa disso. Então você dá para o atleta o que ele quer, não o que ele pede. Perfeito. Aliás, ele falou, é igual você faz com o filho, né? Você dá para o atleta o que ele precisa, não o que ele pede. Perfeito. Porque nem sempre o que ele pede é o que ele precisa. Aí eu tenho um exemplo. Eu te falei. Eu tenho um atleta que me disse que precisava de uma piscina de crioterapia porque ele precisava se reabilitar para os treinamentos dele. Em casa. Eu falei, cara, mas ninguém... irmão, pega um bagulho aí, bota um gelo aí, mas já era. A gente tem a piscina que a gente tinha com um motorzinho gelado, mas ninguém tem, né? Tá bom, beleza. Mas dentro daquele processo que eu te falei de investir até 150 mil a mais, o cara pediu isso. Se na primeira eu falo que não vou dar, o cara fala, você me chamou aqui, eu penso, beleza. Comprei lá. E aí a gente foi para um campeonato mundial em Montreal, no Canadá, delegação grande, falei, preciso de mais piscinas. Me emprestar aquela piscina só no Mundial, depois eu te devolvo? Claro, Tubiba, beleza. Aí o cara trouxe a piscina, 6 meses depois, na caixa, lacrada, do jeito que a gente entregou para ele. Ah, mentira. Aí eu lembrei do senhor na hora. Dá para ele o que ele precisa, não o que ele pede. Ele não precisava daquela piscina, ele pediu porque ele tá na moda e você falou que eu tô aqui para te ajudar, ele pediu aquela piscina. Não usou a piscina. Ganhou a medalha, pelo menos? Ganhou. Então tá bom. Ganhou. Mas você gastou Sim, dinheiro não, que perfeito. precisa, Cara, mas é isso, é porque então... você não dá. É o que eu falo, você tem você tem a cenourinha e você tem o porrete, velho. Você vai ter que estimular dos dois. Você tem que aprender pela dificuldade. Aí ele falou assim: vocês viram um monte de coisa linda aqui, né? Falou assim: os caras que treinam aqui, ele vai usar a academia ali, ele vai usar o departamento médico ali, tudo ele vai usar. Mas aqui ele só precisa desse piso aqui. É um piso flutuante, de madeira, o melhor que você vai encontrar para jogar basquete. Só isso que ele precisa. Então dá para ele o que ele precisa. Só isso. Não dá para ele o que ele pede, que ele vai pedir muito mais do que ele precisa. Atleta é assim. É o ser humano, né, cara? É ação humana, né? Você tá sempre querendo mover de um estado... Tá sempre querendo buscar uma melhoria de alguma forma, né? Eu tenho um atleta... Um conforto, um estado de não conforto para um conforto. Né? Eu tenho um atleta que me diz assim, eu fiz tudo que eu podia para ganhar medalha. Eu falei, talvez você tenha feito mais do que você precisava para ganhar medalha. Se você fizesse menos e nos ouvisse, você teria ganho medalha. O tudo que você podia não é o tudo que precisava. É porque você não ouviu tudo que a gente tinha para te falar. Você quis fazer mais do seu jeito do que do nosso jeito. Só que você tem 36 anos de idade, não dá para mudar a sua cabeça. Aprende, né? Porque o esporte é isso, né, cara? Exatamente. Esporte é para todo mundo, independente se tem deficiência ou não, né? Exato, óbvio. Exatamente. O que eu fiz de errado? Exato. Como que eu posso melhorar, né, cara? Exato. Isso vem de mim ou é externo? Às vezes é externo. Uhum. Por exemplo, há 30 anos atrás você não tinha estrutura. Não. Você não conseguia chamar o cara para vir de Ananindeua
pra vir treinar aqui, cara. Não dava, agora dá, legal, tem um externo, mas aquela parte motivacional humana única, o fogo dentro, isso aí não tem jeito, velho. Não tem como você. Isso aí é individual, velho. Aí eu falo, pô, olha só, meu pai foi trabalhar em Ilha Solteira, não é porque acha Ilha Solteira bom pra caramba, não. É porque a empresa dele falou, ó, nós vamos construir uma usina lá e você tem que ir pra lá. É isso, velho. Sinto muito, E meu rei. aqui, você tem que vir pra cá, porque é aqui que a gente vai fazer você trabalhar. Você tem uma bolsa que você ganha aqui, e aqui é o teu trabalho. É aqui que a gente vai dar estrutura. Então, muda pra cá. Do ponto de. Pensando um pouco no mundo, né? Cara, não sei se aí você me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas me parece que o esporte paralímpico ele tá muito mais prestigiado do que ele estava 10 anos atrás. Sim. Mas sim, ele realmente tá sendo mais, recebendo muito mais investimento, muito mais atenção, muito mais prestígio, e por isso está muito mais difícil de você chegar hoje numa medalha. Não, perfeito. Mas existe a competição aumentou. Sim. A tendência é essa. Você concorda comigo? Nos próximos 10 anos vai ter cada vez mais holofote, a galera vai buscar cada vez mais. Devem surgir modalidades, não sei. Devem surgir, não ou não? Então, tem modalidades. O que acontece é o seguinte, o programa ele é fechado em número de atletas. O COI, nesses acordos que tem IPC e COI, o COI limita a 4.400 atletas na Paralimpíada. E com 4.400 atletas, você não consegue abrir um programa tão grande. Né? Entendi, na Olimpíada perfeito. são 10.000 atletas. E aí, para você tem que... Para entrar uma, você tem que sair outra. Ou, por exemplo, basquete, você tinha 12 equipes, agora reduziu para 8, perdão. Então saíram 4 equipes. Para poder botar uma outra modalidade. Outra modalidade. Então tá entrando agora escalada. Escalada, que da hora. Vai entrar escalada. Acabou de entrar recentemente aí, tá na segunda edição, o Taekwondo, Badminton. E tem outras. A cada 7 anos o programa ele é renovado. A cada 7 anos. 7 anos antes dos jogos, você tem que apresentar. Todo mundo. A ideia é a seguinte: todos os jogos se renova. Todo jogo renova, muda. Não, na verdade, não muda, renova. Mas 7 anos antes dos jogos, os países, as modalidades apresentam a candidatura. Tá. Aí é aprovado ou não. Entendeu? Pode ser que saia, pode ser que entre. Tá. Mas tem uns que são tradição que não vão sair nunca. Não vão sair nunca. O ciclismo de pista correu um risco. Que o pessoal estava dizendo, tá muito monótono, não tá interessante para a TV. Então eu sou membro da comissão de paraciclismo da UCI, né? Então a gente teve que se virar lá para transformar o esporte mais atrativo para a TV. Então a gente tirou os esportes, as modalidades que são sozinha, né? Que se corria e colocou competição, confronto. Então a gente botou o scratch, que acaba sendo mais animado, mas de vez em quando tem uns acidentes, que você coloca 40 caras correndo no velódromo. Pau na goiaba. Cai um, ele leva metade embora. Igual é no tradiça. Isso. Mas você tem uma vantagem. Já aconteceu isso, né? Você cai 1, cai 2, 3, aí a prova é neutralizada por 5 voltas. Quem recuperar em 5 voltas, você recomeça a prova. Senão, segue com quem ficou na prova. Então, a gente tirou a prova de perseguição, que é aquela que larga um de cada lado e fica rodando. Isso é chato pra caralho. Chato. E botamos 2 aí de grupo. Você vai modelando, né? Isso. Até achar aquilo que é... E no Olímpico também, né, cara? Você muda... Você vê o surf, o skate que entraram agora, há pouco tempo. Tá faltando futsal, né, velho? Então, cara... O cara tem que meter o futsal, velho. Eu acho que tem que sair o futebol e entrar o futsal. Não faz sentido você ter o futebol que os caras não priorizam, que aí você bota lá, é sub-20... Mas os caras do Sub-20, você já pega um Hendrick no Sub-20 que o Palmeiras não libera para ir, agora o Real Madrid não vai liberar. Mas o futebol é o esporte mais tradiça do mundo, não dá pra você tirar do... Mas você não leva a equipe principal, cara. Tudo bem, mas mesmo porque é Sub-23, né? É porque você já tem, então, exato. É Sub-23, mas os países não liberam seus atletas, porque hoje Sub-23 já tá voando. Mas é que se você tirar o futebol, cara, você vai ter um monte de país que não vai conseguir entrar de jeito nenhum, entendeu? Só tem o futebol que, Então, mas aí se você não tirar o futebol, não entra o futebol de salão. Você acha que não? Os dois são da FIFA. Ah, entendi. É por isso, é uma questão também. de governança mesmo. Também.
Mas o vôlei de praia e são federações diferentes. Não, são a mesma. É mesmo? São a mesma. E tá os dois? Sim, né? Mas você tem a natação com 5 esportes, também o ciclismo com 5 esportes. Mas é que o mesmo, você já tem o futebol feminino e entende-se que o futebol masculino, porque tem a história do futebol, da FIFA, eu acho muito difícil você conseguir convencer, Existe essa demanda por parte dos países que... Brasil, Rússia, Espanha, Portugal, Argentina, então, são fortes no futsal? Agora depois da agenda Tóquio 2021, você tem uma questão que o país sede tem direito a escolher 2 esportes para entrar naquela edição dos Jogos, que depois fica ou não. Tá. Que Paris escolheu, inclusive, break. Não, puta que pariu. Vocês estão de brincation. Não, aquilo lá foi... Não, você tá louco. O break foi foda. Hã? Estados Unidos também não é diferente. Escolheu agora cricket e flagball lá. Cricket? Cricket e flagball. Flagball? Que porra que é Aquela da bandeirinha lá que você... futebol. De pegar... Não, vocês estão de brincadeira. É tipo um rugby de bandeirinha lá. Os que os Estados Unidos escolheu também, não tem... Os caras escolheram break. Break e o que mais? Era break e... Qual era o outro esporte? Saíram os 2, que eu não me lembro agora qual era. Nenhum ficou. Os caras falaram, não, isso aqui não presta. Tchau. Nenhum ficou. E no Japão também teve 2. Começou pelo Japão. Teve, que era o beisebol. O beisebol ficou, né? Beisebol, não. O beisebol saiu. Não, ficou. O beisebol ficou. Beisebol ficou. Beisebol ficou. Eu vou fazer uma pergunta aqui do nosso querido doutor Bruno Tegão, para dar uma polemizada, nosso apoiador. Obrigado, doutor Bruno, dermatologista e gênio. Ele pergunta assim, como que você vê a questão da identidade de gênero e do que isso está causando na alteração das competições esportivas e se isso pode chegar também nos esportes paralímpicos? Cara, já chegou, né? Já temos atletas transgêneros no esporte paralímpico. Segue a mesma regra aí do COI. A meu ver, tem uma vantagem o atleta sobre o outro, mas eu acho que tem que ser bem pesquisado. A gente teve uma polêmica muito grande que acaba seguindo a mesma linha aí, né? Do atleta paralímpico competir com o atleta olímpico. Vou dar um exemplo aí que eu falei. Oscar Pistorius, ele brigou na justiça para conseguir competir na Olimpíada. Porque dizia-se que ele levava uma vantagem por causa da lâmina, que a lâmina ele levava ele a uma condição. Né? E a vantagem que ele tem de não ter a dor muscular por causa do ácido láctico. Ok. Então sempre tem as polêmicas, mas no caso do transgêneros eu acho que o atleta que cresceu, criou toda a musculatura, criou toda a sua formação no corpo masculino, eu acho que é muito difícil ele competir, ou a mulher competir. Então eu acho que tem uma desvantagem, mas eu acho que isso tem que ser muito bem estudado, tem que ser mais debatido cientificamente para a gente ter a certeza de qual é o ganho. Hoje você não tem uma certeza exata de qual é o ganho. A minha visão é que tem ganho. Pô, óbvio que tem ganho, mas isso é tão óbvio que está em todas as células. Não dá dúvida que tem ganho. Não. Eu acho que sim, que tem um ganho, que leva uma vantagem muito grande e que precisa ser mais debatido, mas ao mesmo tempo eu acho que precisa achar um caminho, não dá para excluir, precisa achar um caminho para eles. Tudo bem, então façam jogos específicos, né? Não sei, porque aí eu coloco a minha opinião aqui, não tem nada a ver comigo, tá? Eu tô falando justamente porque o atleta paralímpico sempre foi muito excluído, então é muito difícil você achar uma categoria ou criar um jogo. Hoje você não vai ter um número de atletas suficiente para criar. Mas ao mesmo tempo, vocês tentam ser o mais justo possível com as classificações, sim, cara. Você precisa Aí não é uma questão de exclusão ou não. Né? Óbvio, cara, acolhimento. Faça os seus jogos, vamos tentar apoiar. Não, eu acho que tem que encontrar um caminho. Eu não tenho dúvida que leva vantagem, isso eu não tenho dúvida. Mas eu acho que tem que achar um caminho. O esporte paralímpico foi atrás e criou o seu caminho, né?
E foi criado e foi desenvolvido e hoje é um sucesso que não era muito há um tempo atrás, né? E agora você não pega e para acomodar simplesmente modifica o que é a biologia, por exemplo. Eu acho que é muito difícil você tentar criar cada justiça, então. Então vamos colocar o acolhimento Então, acima. e aí, mas aí você olha também quando você vai para o esporte que depende justamente ou quando é o esporte de contato, quando é o esporte que depende da força física, você tem esporte que não depende da força física. Então é uma coisa que você tem que realmente discutir bastante, entendeu? Você fala, vou para uma prova de atletismo, de velocidade, ok. Ou vou para uma prova de força, no voleibol, um lançamento de disco, no arremesso, ok. Mas é difícil ter um esporte. Tirando o xadrez, eu não sei qual que não. Xadrez, truco, sinuca. Xadrez, truco e sinuca. É difícil ter um esporte que não depende da parte física. É difícil. É verdade. Xadrez, truco. E tá justo, tá tudo bem. Eu não quis te botar em mais, nem fui eu, né? Não, foi o Dr. Bruno. Não, mas não tem problema, não tem nenhum problema em emitir. Eu acho que leva vantagem sim, mas eu acho que é uma questão que tem que realmente ser debatida e precisa chegar aí a um caminho. A exclusão pura e simplesmente, eu acho que também é muito cruel. Agora, eu vou te fazer, tem duas perguntas aqui pra gente. Uma que eu queria que você desse, você fala que eu gosto muito de tentar falar com o pessoal mais jovem. Eu acho que tem que ter uma mudança de geração muito grande. E você é um cara que tem um exemplo gigantesco, que são pessoas que têm dificuldade, que conseguem superar suas dificuldades e ir atrás dos seus objetivos, alcançar e conseguir encontrar um propósito, uma felicidade, né? Conseguir encontrar aquilo que importa. O que você falaria para os caras que são mais jovens, gestores, atletas, e que querem seguir no esporte paralímpico? O que você falaria para os mais jovens? Você falou, o cara, eu sei que tem uma quantidade menor, você já me falou tudo, mas o que você falaria para essa geração que está chegando? Para o atleta, que esse é um bom caminho. Tem que treinar. Tem que treinar, é um bom caminho, tem espaço. O esporte paralímpico, ele é novo, ele tem um mundo ainda para ser descoberto. Então, diferente do esporte olímpico, que você tem aí aquele... Não que você não tenha um longo ciclo para chegar, dependendo do esporte, da classe que você vai estar, você vai ter um ciclo longo para poder chegar. Mas no esporte paralímpico, algumas classes, algumas deficiências, você pode ter um caminho mais curto, não fácil, mas mais curto. Para conseguir chegar Para conseguir chegar. Tá. Não fácil, mas mais curto. Perfeito. A gente disse aí que esporte paralímpico, você tem um ciclo aí de 8 anos para poder... O esporte olímpico, 8 anos. Talvez no paralímpico você consegue reduzir isso para poder chegar no alto rendimento, dependendo da modalidade. Mas isso é treino. Treino, competir, treinar e competir. Agora, professores de educação física, técnicos, gestores, olhem para o esporte paralímpico. Esse é um mundo a ser explorado. A ciência do esporte chegou para o esporte paralímpico. A gente, durante muito tempo, precisou criar protocolos, buscar caminhos para poder chegar onde a gente chegou. Então, a gente já abriu esse caminho, o caminho está aí, né? Então, agora é só explorar e fazer esse negócio ampliar. As universidades estão dando cada vez mais espaço para produção de pesquisa, para publicação. Então, entrem e venham, porque tem espaço. A gente precisa de profissional capacitado, a gente tem espaço aberto. O ciclismo, eu mesmo estou com 2 vagas de profissionais aberto aí para gestão esportiva, para quem tiver interessado, para desenvolver. E o Comitê Paralímpico Brasileiro forma profissionais, as federações precisam, então não percam a oportunidade de vivenciar, de trabalhar e de investir no esporte paralímpico. Vocês vão se surpreender de todas as formas, se surpreender com os atletas, surpreender com a capacidade, surpreender com o mundo que você pode construir aqui dentro. E com o próprio mercado, né? Com o próprio mercado. Que está crescendo bastante. Com o próprio mercado, exatamente. Queria que você me falasse um pouco da tua empresa, antes que eu tenho uma pergunta final para você. Queria que você me explicasse como que é a TBA Sports Management. Obviamente que ela surgiu da onde você percebeu que você estava e qual que é o papel dela dentro do esporte paralímpico.
Então, na verdade, a minha empresa ela surgiu de um momento de crise, na verdade. Quando eu fui para o comitê, lá atrás, em 2004 até 2008, eu tive um gap ali, que em 2008 eu acabei saindo do comitê, né? Fui demitido do comitê em março de 2008. Quem foi o arrombado? É brincadeira, piada não precisa falar, não. Foi o mesmo que me levou, o Vital Severino Neto. Falou, Tubiba, não preciso mais, vou mudar, vou seguir. Eu falei, pô, você tem todo o direito, você me trouxe, tem todo o direito de não seguir. E imediatamente me convidaram para trabalhar no comitê de candidatura dos Jogos do Rio 2016. Então eu fui ajudar a escrever o capítulo dos Jogos Paralímpicos como gerente de Jogos Paralímpicos. Então, eu saí em março e em abril eu já estava lá no Rio 2016. E depois o próprio Vital me levou para os Jogos de Pequim. Falou, não, Tubi, eu preciso de você na delegação de Pequim. Porque foi quando o Brasil estava tendo um boom muito grande de imprensa. A Globo comprou o direito de transmissão, primeira vez que a gente conseguiu a Globo comprar o direito, porque a Globo transmitiu Atenas, mas não era dela. Então, para Pequim, a Globo comprou. E várias TVs foram mais de 20 jornalistas. Então, todas as TVs foram, a Globo tinha o direito de transmissão, a Globo foi com o Sport TV. E aí a Globo falou só o seguinte, a gente não tem muita gente que conhece esporte paralímpico, a gente precisa de alguém aqui para nos dar suporte. Aí falaram, ó, o único que vai poder falar de todos os esportes é o Tubiba. Bota ele lá. Bota ele lá. Aí me levaram, aí eu fiquei lá nos jogos, justamente. Então eu participava de todos os programas de TV. Aí os caras, amanhã eu preciso saber onde é que eu tenho que ir, quem vai ganhar aqui. Eu falo, não, aqui é o nosso atleta, vai competir com esse. Então hoje à noite a gente vai fazer uma mesa redonda, você precisa estar na mesa redonda. Aí trazia um atleta, era eu, mais um. Então, aí em 2000, aí o Brasil ganhou a candidatura dos Jogos. E o Andrew, que era o secretário-geral, era meu amigo do CPB, ganhou, virou presidente. E aí falou, Tubiba, volta para cá, não tem outro diretor técnico que seja você. E aí, então eu voltei para o CPB, aí fiquei de 2008 até 2017. Cara. Como lá. E aí eu criei a minha empresa justamente para prestar serviço para o Rio 2016. E após isso eu continuei dando consultorias, né? Então eu dei consultoria para o Comitê Paralímpico do Peru, para ajudar o Peru, por exemplo, assim como no Brasil, o Brasil lá atrás não tinha... a lei não reconhecia o Comitê Paralímpico Brasileiro como uma entidade nacional do Sistema Nacional de Esportes. A Lei Pelé que mudou isso. Porque antes, para você ter uma entidade nacional de esportes, você tinha que ter 27 federações para depois ser reconhecido. Então, você só tinha duas, a CBF e o COB. Então, a gente não podia nem ser uma confederação ou um comitê. Aí a Lei Pelé mudou isso. E aí o Peru ia sediar os Jogos Paralímpicos de Lima e não tinha isso. Eles precisavam estruturar. Aí eles me contrataram, eu fiz uma consultoria, ajudei a estruturar o Comitê Paralímpico deles, organizar uma delegação, preparar. Aí depois, hoje eles têm lá um comitê organizador, aí dei a consultoria para Costa Rica. Tudo isso em cima daquele trabalho que a gente fez lá atrás. Lembra que eu te falei que a gente... Primeiro vamos capacitar aqui a nossa região, para a gente ter... Sim. Aí eu construí uma relação. Então eu virei meio que uma referência para os latinos. Então todos eles... precisa de esporte, fala com o Tubiba, fala com o Tubiba. Então, a minha empresa, eu acabei dando consultoria para Costa Rica, para Colômbia, para o Peru, para o Chile, e aí ficou. E hoje a minha empresa, ela, por exemplo, eu tenho um contrato aí com o governo de São Paulo, minha empresa faz a capacitação de professores em 8 modalidades no estado de São Paulo, que chama Paralímpicos SP. Então, a gente dá cursos justamente para professores capacitando como lidar com as pessoas com deficiência. Que legal. A gente faz atletismo, natação, bocha, tênis de mesa, basquete em cadeira de rodas, badminton, futebol de cegos e goalball. E a gente já fez outros esportes. Faz 3 anos que a gente faz isso. E daqui a pouco vem atleta daí, né? Com certeza. Já vem. Já vem, com certeza. Que irado. Pra gente terminar, cara, quero te perguntar o que eu sempre pergunto pra todo mundo, mas não consegui no começo, porque já foi falando. Cara, o que é uma vida boa? Eu sei que é uma questão complexa, abstrata, individual, mas pra você, quando você ouvir isso, o que vem na tua cabeça? Puta, fazer o que você gosta, você se divertir fazendo o que você gosta, viver. Eu acho que é isso. Eu me divirto fazendo o que eu gosto, tendo prazer no que eu faço. Então, mesmo você sofrendo com o que você faz, né? Mas isso é uma vida boa.
Então, eu acho que fazendo o que eu gosto, eu proporciono qualidade de vida para muita gente, e isso me dá um prazer gigantesco. Então, isso é uma vida boa. Eu consigo, com isso, prover qualidade de vida para minha família, consigo viver bem com a minha esposa, com os meus filhos, e isso é uma vida boa para mim. Vida boa para mim é conseguir viver bem com os meus, viver bem com aquilo que eu acredito e conseguir fazer bem dentro do que eu me proponho a fazer. Então, eu acho que é isso. Uma ideia de quando você consegue fazer bem para os outros, está fazendo bem para você Exato. E aproveitar o momento. É o propósito, exatamente, aproveitar o momento. E aproveitar o momento. Tubiba, sensacional, irmãozinho. Obrigado, cara. Gostaria que você deixasse, cara, suas redes sociais aí, o contato, patrocinador aí pra galera que vai ouvir, pra ajudar, poder entrar nos projetos. Aí não sei o que você gostaria de falar, mas, cara, o espaço é seu e agradecer, parabéns, você é um cara incrível aí, tem uma trajetória sensacional, foi um papo muito, muito bacana e parabéns pelas conquistas. O Brasil é o Brasil que dá certo, muito mais do que o outro, que não dá. Esse é um Brasil que é um dos poucos Brasis que a gente vê que dão certo. Então, parabéns, cara, parabéns mesmo e obrigado. Eu que agradeço. A gente acha que os outros também está dando certo, está melhorando cada vez mais. Eu sempre tive que responder uma pergunta quando eu era diretor técnico do comitê e a gente chegava de uma missão, que a pergunta era sempre do jornalista: por que o Brasil Paralímpico é melhor que o Brasil Olímpico? E minha resposta era: a gente não compete com o Brasil Olímpico, a gente compete com os Paralímpicos de outros países. Então, eu acho que era isso que a gente tem que trabalhar para sempre vencer os atletas paralímpicos dos outros países, e é isso que a gente está fazendo. Mas, enfim, hoje eu trabalho com o ciclismo brasileiro, estou na Confederação Brasileira de Ciclismo, a gente tem vários projetos lá, muitos atletas, então quem se interessar pelo paraciclismo, por favor, nos procure. Nossa rede social lá no ciclismo é ciclismo CBC, @ciclismocbc, todas as redes sociais. O meu Instagram é Tubiba_TBA, desculpe. Tubiba_TBA e o outro? Ciclismo CBC. @ciclismo CBC. Então, o meu é Tubiba_TBA e o da Confederação é Ciclismo CBC, @Ciclismo CBC. Então, procura a gente se quiser fazer ciclismo, se quiser conhecer mais sobre ciclismo. E o Comitê Paralímpico Brasileiro, embora eu não esteja lá, sou um grande parceiro, continuo junto com eles, estou sempre lá dentro. E aí as redes é Brasil Paralímpico, o Comitê Paralímpico Brasileiro é uma potência, é uma referência de trabalho. Todos os profissionais que estão lá trabalharam comigo, o diretor técnico atual foi meu coordenador de seleções, é meu amigo, o presidente atual é amigo, o presidente anterior era amigo, então a gente continua sempre trabalhando juntos e eu contribuo muito para o esporte paralímpico e vou continuar contribuindo. Parabéns, irmão, parabéns, muito obrigado novamente. Não esqueçam das redes sociais do Beyond the Cave, né? Ou da Beyond TV, @beyondtv.br no Instagram. Tá como canal Beyond TV, ô Thiagão? Canal Beyond TV no YouTube, né? É isso aí. E os apoiadores aí, por favor, obrigado para quem apoia. Ajudem a gente, galera. Vamos lá, manter essas luzes acesas aqui, ó. apoia.se/Beyond, BEYOND. Valeu, Thiagão. Tubiba, mais uma vez, irmão, obrigado. Foi um prazer recebê-lo, galera. Vou voltar, hein? Por favor, sempre. E traz Vou voltar com atletas. Isso que eu ia falar. Traz um atleta pra gente aí, pô. Bater um papo. Com certeza. Traga o campeão mundial aqui pra você. 2 campeões mundiais. Quando você quiser. Você fala assim, ó, Reginho, quero ir tal dia. Eu falo, pode deixar que a gente arruma aqui pra você. Deixa bonito, eu vou trazer bandeira do Brasil e o caralho. Vou voltar, pode deixar, vou trazer. Mas vai voltar pra galera aqui. Vai voltar à noite pra tomar uma cervejinha com o pai aqui, tá? Então, pessoal, até a próxima semana. Valeu! PV arrombado.